Boa noite de novo, gente. Feliz 2026 de novo para todos. Flávio, obrigado pelo convite. Obrigado a todos pela presença. E estamos aqui hoje para falar das tais políticas de gestão de riscos de segurança, né? Que, como o Flávio disse, aparece em quase todos os frameworks, para não dizer todos, né? Quase, quase sempre começa ali com, olha, você precisa ter uma política, você precisa estabelecer uma política, e a gente vai tentar conversar aqui e entender por que que a gente essa tal de política, o que que a gente precisa colocar nela, por que que ela é importante, como é que a gente faz, enfim, dá uma visão geral aí nesse assunto. Bom, vocês já devem estar vendo minha tela, deixa eu colocar vocês aqui no cantinho para eu ver vocês. Ter a lista de vocês, sim, o chat para eu acompanhar perguntas. Se tiverem dúvidas, podem mandar no chat. Eu estou com ele aberto aqui, eu vou olhando. Como o Flávio falou, eu só peço, por favor, não fiquem compartilhando o link de perfil no LinkedIn no chat, porque senão eu perco as perguntas. Fica passando muita coisa aqui para mim e eu acabo perdendo as perguntas de vocês. Bom, vamos lá. Vou começar me apresentando. Eu sou Rafael Batista. Acho que muitos de vocês talvez me conheçam aqui de outros treinamentos da TI Exames. A gente faz vários treinamentos aqui. E eu sou engenheiro por formação, sou consultor na área de gestão estratégica de segurança da informação, de gestão de riscos e de gestão de privacidade. Tá? Eu tenho bastante experiência aí com esses frameworks de segurança, então o ISO 27001, 27005, NIST RMF, a gente falará dele semana que vem aqui, teremos um treinamento de NIST RMF, ISO 27005, NIST CSF, enfim, COBIT, CIS, todo esse mundo de segurança, é o meu dia a dia, tá? Então, trabalhar com essas gestões de política, trabalhar com essas implementações desses frameworks, fazem parte do meu dia a dia de trabalho. Ah, o que que a gente vai passar aqui, né? Qual que é o nosso projeto hoje, e o que que a gente vai conversar? A ideia é a gente gastar em torno aí de 1 hora e meia, então a gente deve terminar mais ou menos por volta de 20 para as 9, e aí, aliás, por volta de 15 para as 9, 10 para as 9, e aí a gente vai dar um tempinho para interagir, tentar tirar dúvidas, últimas questões, tá? Então a gente vai passar pelos fundamentos, então entender o que que é uma política e por que que a política é um ponto de partida para a gente começar a, a tratar a nossa gestão de risco, a tratar a nossa segurança da informação. Vamos falar um pouquinho de o que que tem dentro dessa política, né? Quais são os elementos dela, quais são os elementos essenciais que fazem parte, o que que vem antes de uma política, os frameworks, colocar isso em prática, então, falar um pouquinho da prática de construção de uma política e como é que a gente aprofunda esse conhecimento, como é que a gente sai daqui e segue adiante. Tá? Então, a ideia é a gente passar por essas 6 etapas aí, ah, e aí depois a gente tem um espaço para interagir, para tirar dúvidas e para conversar um pouquinho sobre o tema. Bom, é, acho que a grande pergunta de reflexão que fica, né, logo de cara, logo no começo, é por que que as organizações têm controles de segurança, né? Então, tantas empresas têm controles de segurança e ainda assim continuam sofrendo incidentes. Então, poxa, por que que eu coloco tanta segurança? Por que que eu coloco tantos mecanismos, tantas ferramentas? Eu tenho gente trabalhando nisso e ainda assim eu sofro incidente. Acho que não é novidade para ninguém que a gente tem dezenas de incidentes aí por ano. A gente tem vários casos públicos, né, de empresas grandes, às vezes empresas inclusive listadas em bolsa que precisam comunicar fato relevante, precisam via público explicar que tiveram incidentes. E acho que ninguém aqui
imagina que são empresas que negligenciem segurança, né? Pelo contrário, são empresas que a gente sabe que investem muito e que têm a mais alta tecnologia aplicada para a área de segurança, e que mesmo assim não conseguem evitar, né, esses incidentes. Então, por que que isso acontece muitas vezes, né? Por que que mesmo quem tem ferramentas nem sempre consegue evitar esses incidentes de segurança, tá? Bom, um dos problemas que a gente tem, e talvez seja bem mais comum do que a gente imagina, né? Pelo menos eu encontro muito aí nessa minha vida de consultor, ah, é o que a gente chama de gestão reativa, né? O problema da gestão reativa. O que é a gestão reativa? Eu tenho uma política de segurança, né? Ou eu tenho uma área de segurança que eu tenho um incidente, eu sofro um incidente dentro da minha organização, aí o próximo passo eu não sei o que fazer, então eu entro em pânico, todo mundo começa a correr de um lado para o outro, eu tenho reuniões, eu entro numa crise, né, para tentar resolver aquele problema. Eu, de alguma forma, consigo controlar aquilo. Normalmente, eu contrato uma nova ferramenta, né, eu coloco alguma coisa nova que eu não tinha por causa daquele incidente. Então, eu vou lá e compro uma ferramenta nova. Aí eu tenho um alívio, né, o problema se resolve, tudo certo. Ufa, escapamos dessa. E aí eu tenho um novo incidente diferente do anterior. Então, estava indo tudo bem, eu estava com um problema, eu corri, eu resolvi de algum jeito, eu respirei aliviado, e aí logo em seguida eu tenho outro problema, tá? E aqui, quando a gente fala em incidente, gente, a gente pode estar tratando tanto de incidentes graves, né, aqueles que vêm a público, aqueles que a empresa tem que comunicar, como incidentes menores que a gente nem fica sabendo. Muitas coisas acontecem dentro das organizações, acho que dentro das organizações que a gente trabalha, inclusive, acontece esse tipo de coisa. São incidentes de segurança que não vêm a público, né? São problemas que a gente consegue controlar de alguma maneira e que não viram crises enormes, que não viram tragédias, mas que é, a gente vive no dia a dia. Então, o fato é que a gente, de incidente em incidente, a gente vai acumulando controle, a gente vai acumulando custo e a gente vai largando as nossas vulnerabilidades pelo caminho. A gente resolve uma, abre outra, resolve a outra, abre uma, e vai colocando, empilhando controles, empilhando ferramentas, gastando cada vez mais dinheiro para renovar tudo isso e no fim a gente não sabe muito o sentido do que a gente está fazendo, né? A gente é, presta atenção no que está acontecendo, mas a gente não consegue manter um nível de coerência grande, tá? Então, ah, é esse problema que a gente quer evitar, né? E como é que a gente evita esse tipo de problema? Bom, a gente evita com uma abordagem estratégica, tá? Não adianta a gente tentar, para resolver problemas de segurança, a gente ter uma abordagem tática, né? Eu tenho firewalls, eu tenho firewall, eu tenho antivírus, eu tenho backup, eu tenho senha complexa, eu tenho treinamento. Então, assim, ok, eu faço segurança e acho que isso toda grande organização e toda organização séria faz. Eu não conheço mais, assim, em 2026, acho que não existe mais nenhuma organização, por menor que seja, que não tenha firewall. Mesmo que seja um firewallzinho pequenininho lá, que não seja aquele firewall bom, grande, especializado, bonito que a gente conhece, mas pelo menos um firewallzinho tem. Acho que todo mundo faz backup do que é importante, tá? As coisas estão guardadas na nuvem. Todo mundo tem um antivírus ali, às vezes menos atualizado do que deveria, às vezes um antivírus gratuito que não deveria ser, mas tem alguma coisa. Senha complexa já é mais difícil, tem muita gente que ainda não se atentou para a complexidade de senha, continua usando senhas fáceis, senhas compartilhadas, mas isso não acontece em organização grande. Em organização grande já tem senha complexa, já tem senha rotacionada, a cada 90 dias você tem que trocar.
Treinamentos também, de novo, em empresas maiores comuns, em empresas menores não tão comum assim, a gente ter treinamentos anuais, mas enfim, essa abordagem tática, ela ajuda, ela é necessária, aliás, ela é essencial, mas ela não resolve, tá? Porque ela responde ao evento. Então, uma abordagem tática é mais ou menos como a gente ir ao médico, dizer que está com febre e ele dá uma dipirona para gente, né? Ele não está resolvendo o problema, ele resolveu a nossa febre, ele baixou a nossa febre, mas se ele não examinar, se ele não for mais a fundo para entender o que que a gente tem, amanhã a febre volta. E aí não adianta eu ficar tomando dipirona minha vida inteira para baixar a febre, e ela volta, e eu tomo dipirona, e ela volta, e ela baixa, ela volta, ela baixa, ela volta. Até porque se eu não tratar, seja lá o que estiver acontecendo comigo, seja lá o que estiver acontecendo comigo, vai se agravar. Então, se eu tiver uma infecção na garganta, ela vai piorar. Se eu tiver alguma infecção em algum lugar, ela vai piorar, ela vai se espalhar e aí vai ficando ah, mais grave, né? A cada dia que passa sem que eu ataque a causa. Então, eu fazer uma abordagem tática e colocar um monte de controles, eu estou resolvendo a minha febre, eu não estou resolvendo a minha doença, eu não estou resolvendo a causa da minha doença, tá? Para eu resolver a causa da minha doença, eu preciso de uma abordagem estratégica. Então, eu preciso entender os meus objetivos de segurança, eu preciso entender os meus critérios de decisão, eu preciso ter papéis e responsabilidades atribuídos, eu preciso priorizar, porque quem já fez qualquer treinamento comigo sabe que eu sempre falo que não existe recurso infinito, nem recurso financeiro, nem recurso humano, né? Toda organização, em algum momento, ela vai ter que fazer escolhas, tá? E para cada escolha, corresponde uma renúncia. Então, toda vez que você escolhe alguma coisa, você renuncia a alguma coisa. Não tem jeito de você fazer tudo, né? A gente não tem recurso para fazer tudo, então a gente precisa priorizar. E aí eu preciso ter um critério para fazer essa priorização, né? O que que eu faço antes? O que que eu faço depois? O que que é mais importante? O que que é menos importante? E, no fim, eu preciso ter um processo de melhoria contínua, tá? Então, eu preciso ter um planejamento para ter essa melhoria, para ter esse processo de melhoria contínua. Tá? Então, isso é uma abordagem estratégica. Isso, lá na minha febre, equivale ao médico ter um plano para fazer os exames que eles precisam fazer, né? Saber quais exames ele precisa fazer em mim, para, baseado nos sintomas, entender o que que pode ser, ele elimina, a gente não percebe, mas o que o médico faz lá na consulta, com as perguntas que ele nos faz, ele elimina uma série de possibilidades, e aí ele fecha a busca dele em um número menor de possibilidades, né? Ele treinou 6 anos para isso, pelo menos, que é o tempo da faculdade de medicina, fora residência, fora especializações, fora cursos que ele fez, mas basicamente ele treinou para isso, né? Para que com determinados sintomas ele limpe uma lista de 3.000 doenças e sobrem 4 ou 5 possibilidades, que ele vai atacar e aí ele vai pedir os exames, né, para confirmar ou não aquela suspeita dele, e aí ele vai entender o que é que a gente tem, tá? É, essa é a direção estratégica que ele vai fazer. E aí ele não vai dar só de pirona. Ele vai examinar, às vezes ele nem precisa de exame, ele consegue no exame clínico, mas às vezes ele precisa de um exame de laboratório, mas ele vai, baseado nos exames que ele fez, clínicos ou de laboratório, ele vai dizer, olha, você tem uma amidalite, então eu vou te dar a dipirona para baixar a febre, porque eu preciso baixar sua febre, eu preciso te dar algum conforto, mas eu também vou te dar um antibiótico, que vai combater essa infecção para que sua febre vá ficando cada vez mais espaçada até que ela suma, junto com a infecção. Quando você não tiver mais a infecção, você não vai precisar mais controlar sua febre, o seu corpo volta para a temperatura normal, e você está curado da doença. Tá? Então, essa é a abordagem, né? Essa é a abordagem que a gente vai ter, que é montar uma direção. A gente tem que ter um objetivo de segurança, a gente tem que entender o que que a gente quer, o que que a gente precisa, onde a gente quer chegar e quais são os nossos critérios para chegar lá. Tá? Então, esse é o grande ponto que muitas vezes falta,
em várias organizações, né? A gente tem a parte dos controles e a gente não tem a parte do direcionamento, a gente não tem a parte da gestão estratégica, né? A gente se perde ali na gestão tática e é muito fácil a gente se perder na versão tática, na abordagem tática e ela engolir a estratégia, né? Então, a estratégia é sempre engolida quando a gente não presta muito atenção nela, porque o dia a dia consome. Então, a política serve para a gente ter um critério, tá? Então, acho que o primeiro grande objetivo da política é como é que eu decido, né? Com que critérios eu decido, para que lado eu vou, qual que é o meu direcionamento? Então, imagine que a gente tem esse cenário aí que tá no slide, né? A gente tem uma vulnerabilidade crítica em um sistema legado. Então, a gente acabou de descobrir isso, temos um sistema legado, ah, temos uma vulnerabilidade crítica que a gente descobriu, e aí eu vou ter três visões diferentes. Então, se eu perguntar para o gestor de TI, ele vai dizer o seguinte: olha, tem uma vulnerabilidade crítica, ela tem que ser corrigida em 24 horas, não importa o custo. Tá? Não importa nada, assim, vulnerabilidade crítica, 24 horas, porque senão eu estou correndo risco. Por quê? Ele está pensando na segurança técnica. Ele tem razão? Tem. Tá? Ele tem razão. Se eu não corrigir aquela vulnerabilidade crítica, eu vou ficar exposto. Então, ele tem razão no que ele está falando. Se eu perguntar para o gestor de operações, ele vai falar o seguinte: ok, a gente precisa corrigir, mas eu não posso parar a produção, tá? Eu não posso parar a minha produção para corrigir a vulnerabilidade. Então, a gente vai corrigir, mas na próxima janela de manutenção. Seja lá quando for a próxima janela de manutenção. Então, quando eu for parar, né, para fazer uma manutenção, a gente corrige essa vulnerabilidade aí que a gente achou. Então, a gente espera a janela. Ele tem razão? Tem. Ele também tem razão. Por quê? Porque o gestor de operações ele está preocupado com a continuidade do negócio, tá? Ele não está preocupado com a segurança técnica. O foco dele é na continuidade. E aí, se eu perguntar para o gestor financeiro, ele vai falar assim: não, mas peraí, qual o custo-benefício de corrigir essa vulnerabilidade? Né? Qual o tamanho do impacto e qual o custo de correção? Então, será que eu não estou gastando 10 mil para proteger 500? Se eu estou gastando 10 mil para proteger 500, é melhor deixar o 500. Eu não vou gastar o 10 mil. Tá? Ele tem razão? Tem, porque ele está focando no investimento. Então, quem está certo nessa história? Né? A gente começou falando que, olha, o gestor de TI tem razão, o gestor de operações também tem razão, e o gestor financeiro também tem razão. Então, se todo mundo tem razão, eu faço o quê? Eu corrijo imediatamente, eu espero a janela ou eu avalio o custo-benefício para ver se eu vou corrigir ou não. Tá? Não dá para eu ter essa dúvida na hora que eu descubro a vulnerabilidade crítica. Eu tenho que ter esse critério definido antes. Então, antes de descobrir a vulnerabilidade crítica, eu tenho que ter definido o seguinte: se eu descobrir uma vulnerabilidade crítica, qual que é meu caminho? O que que eu vou fazer? Tá? O pessoal está falando no chat aqui, você pode fazer os três? Em teoria, pode. Mas e se eles forem conflitantes? Por exemplo, é tudo muito lindo se a próxima janela de manutenção for hoje à noite. Então eu corrijo em 24 horas, porque a janela de manutenção é hoje à noite. Então eu já agradei o gestor de TI e o gestor de operações. Se for um patch tipo da Microsoft, por exemplo, né, que o próprio fabricante divulga e coloca disponível no site, é só eu pegar e instalar, é, eu já satisfiz o diretor financeiro também, porque assim, qual o custo-benefício? O custo é zero. Então qualquer benefício que eu tenha já superou o custo. Né? Se a correção é a custo zero, então tá tudo certo. Mas eu posso ter ah, uma situação em que não é tão fácil assim. A janela não é hoje, a janela é muito lá para frente, o custo não é gratuito, não é só pegar um patch do fabricante, eu preciso mexer às vezes na rede, eu preciso comprar equipamentos, eu preciso fazer alguma outra coisa. Então, se eu entrar em conflito entre os três, eu preciso ter um critério para decidir qual dos três, né, eu vou usar. Tá? E isso acontece. Né? Eu passei boa parte da minha carreira no mercado financeiro,
Eu comecei, trabalhei 12 anos no mercado financeiro, depois eu saí, passei para outros setores, voltei para o mercado financeiro, e aí saí de novo. Então, antes de ser consultor, enfim, ah, no- eu trabalhei em banco de varejo, gente. Banco de varejo, quando você acha uma vulnerabilidade no sistema legado, sua janela de correção pode ser daqui a 45 dias, porque você tem uma rede de 2, 3 mil agências que você não pode mexer nelas assim a qualquer momento, né? Você tem que testar muito, você tem que estar muito seguro do que você está fazendo, porque se você mexer, você causa um impacto em 5 mil pontos e alguns deles distantes de você, né? A gente estava, eu trabalhei num banco que eu estava em São Paulo e eu tinha uma agência em Fernando de Noronha, tá? Se eu mexer aqui e der pau lá em Fernando de Noronha, você imagina o perereco para mandar um técnico lá em Fernando de Noronha para consertar o negócio. Então não é assim, você não pode mexer a qualquer momento, de qualquer jeito. Tudo tem que ser muito testado, tudo tem que ser muito controlado. Então, a janela de vulnerabilidade não vai acontecer em 24 horas, tá? Então, quando todo mundo tem razão, a gente tem que estabelecer um critério para ver como é que a gente vai tratar esse problema. Então, lá no banco, a gente tinha esse critério, a gente tinha uma política de dizer, olha, é, se eu achar uma vulnerabilidade desse tipo, o caminho é A, se a vulnerabilidade for do outro tipo, é B, e a gente vai caminhando, né? Então, eu tenho os critérios antes. Então, uma hora vale o financeiro, outra hora vale a correção imediata, na outra eu espero a janela, num eu faço avaliação de custo-benefício, no outro eu faço, não faço avaliação de custo-benefício, eu conserto a qualquer custo. Então, se você combinar a regra do jogo antes, fica tudo mais tranquilo, né? Porque você tem o caminho. Você não entra naquele loop de ficar os três gestores brigando para ver quem tem mais razão naquele caso e tentando chegar num consenso, tá? Em que obrigatoriamente o gestor de TI vai ser vencido, porque se a janela não foi em 24 horas, ele já foi vencido, né? Porque ele quer resolver de qualquer jeito, ou o gestor de operações vai ser vencido, porque se tiver 24 horas e não tiver janela, a gente vai ter que fazer uma janela ali e sacrificar a continuidade, né? Então, um dos dois vai perder a discussão. E aí, como nenhum dos dois vai querer perder a discussão, vai ficar uma briga eterna, tá? A política é o ponto de partida para isso, né? Então, o que que eu vou escrever lá e o que que eu vou definir lá? Bom, eu vou tomar ah, os meus princípios básicos e vou colocar isso no papel, né? Eu simplesmente vou combinar a regra do jogo antes, vou colocar isso no papel e aí, quando acontecer, como eu disse, né, que eu descobri uma vulnerabilidade. Gente, vocês acham que em 12 anos, 15 anos de mercado financeiro, a gente nunca achou vulnerabilidade em sistema legado? Aos montes, tá? Só que a gente sabia o que fazer, porque a gente já tinha combinado antes, tá? Então, pensa num jogo de futebol. O que que acontece se um jogador colocar a mão na bola? Tá? Tá combinado antes na regra do jogo o que que acontece se o jogador colocar a mão na bola. O juiz não precisa ficar pensando o que que ele vai fazer, como ele vai fazer, de que jeito ele vai fazer. Tá definido na regra do jogo. Tá? O que que pode, o que que não pode, o que que é grave, o que que não é grave, que horas ele dá cartão amarelo, que horas ele dá cartão vermelho, que horas ele não dá. Tudo bem. Tem juiz que às vezes não entende direito a regra, principalmente quando ele está apitando contra seu time, ele nunca entende a regra, ele sempre faz tudo errado, mas enfim, tem uma regra, tem os combinados antes, tá? E é por isso que quando a gente vai nos frameworks, todos eles começam dizendo o seguinte: olha, escreva uma política. Então, se a gente vai na ISO 27001, né, está lá escrito: olha, você precisa de um processo e de critérios definidos para avaliar riscos. Tá? Como é que você vai fazer? Se você está olhando a ISO 27001, ela vai dizer assim: como é que você vai fazer? Não me interessa. O que me interessa é que você tenha critério definido, tem um processo e um critério definido para avaliar os riscos. Então, você é capaz de olhar para um risco, né? Você tem que ser capaz de olhar para um risco, dizer se ele é pequeno, médio ou grande, pelo menos, né? E qual processo você vai usar para concluir se ele é pequeno, médio ou grande.
Tá? Então, isso tem que ter e tem que estar documentado. Senão, se você não tem ISO 27001, se você não fizer isso. Quando você vai lá na 27005, que é uma linha auxiliar de gestão de riscos de segurança para ISO 27001, ah, ela diz que você tem que ter uma política de gestão de riscos antes de começar a iniciar a gestão de riscos, né? Então, ela vai dizer assim: você quer fazer gestão de riscos? Ok. Ponto número um, escreva suas políticas de gestão de risco. Senão, você não vai nem começar, né, a conversa, tá? Porque ele parte do princípio seguinte: se você não conseguir documentar uma política, a gente não vai conseguir nem continuar para o passo 2. Né? A gente vai parar por aqui, porque vai ficar uma confusão tão grande, um caos tão grande quando a gente tiver que gerenciar os riscos, que não vai dar. Tá? É, a gente precisa começar pela política. Se a gente for lá no NIST RMF, né, que é o framework de gestão de riscos do NIST, a gente vai descobrir que lá tem uma etapa chamada preparação, que vai dizer que a política é um fundamento e que a gente deve se preparar para o processo de gestão de riscos. Então, antes de fazer qualquer processo de gestão, a primeira etapa é eu me preparar para ele, e dentro da preparação está colocar no papel uma política. Se eu for no Niche CSF, que não é exatamente um framework de gestão de riscos, é um framework de segurança, assim como a ISO 27001, vai ter lá a função governar, que no Niche CSF 2.0 foi criada, né? Ela não existia na versão 1.1, ela vem na versão 2, que é de 2024, e ele coloca lá na função governar: olha, eu tenho que estabelecer estratégias, eu tenho que ter políticas, eu tenho que ter documentos, eu tenho que criar critérios antes de começar as outras coisas. Tá? Então, todo framework que a gente visita, quando ele é mais estratégico, ele vai ter a política. Tá? Ele vai ter a política como elemento central, ou como elemento inicial, ou como um ponto de partida, enfim, em algum momento vai ter essa documentação, esse cara vai ser exigido de você. Né? Você precisa ter isso documentado. Então, a governança tem que vir primeiro. Tá? E a governança eu não consigo gerenciar riscos se eu não souber qual risco é aceitável e qual risco não é aceitável. Tá? Viver é correr riscos. Então, não existe risco zero, nem em segurança, nem na vida, nem em nenhuma atividade que a gente faça. Tá? A gente sempre corre riscos. Quando a gente acorda de manhã e vai na padaria comprar pão, a gente está correndo risco. Né? Eu corri um risco quando eu levantei da minha cama, quando eu saí de casa, quando eu atravessei a rua. Eu posso ser atropelado, posso ser assaltado, enfim, pode acontecer, pode cair uma árvore na minha cabeça, pode acontecer um monte de coisas no trajeto da minha casa até a padaria. Só que eu gerencio esses riscos. A gente faz isso de forma intuitiva, né? A gente olha e fala assim: aqui dá, aqui não dá, aqui é muito, aqui é pouco. Eu topo atravessar a rua se o sinal estiver fechado para os carros, se eu puder passar na faixa de pedestre, eu topo. Se tiver vindo um monte de carros, eu não topo, né? Eu não vou atravessar, porque é um risco muito grande para mim, é inaceitável, então eu não topo essa brincadeira. Eu vou conter esse risco, né? E aí eu vou organizando a minha vida. Nas organizações, né, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, é a mesma coisa. Eu tenho que entender quais organizações, quais riscos a minha organização vai aceitar e quais riscos ela não vai aceitar. Tá? Isso varia de organização para organização, de setor para setor, às vezes de departamento para departamento. Então, eu tenho que decidir o que que eu vou fazer em cada caso. Tá? Ah, uma política, ela é meio que um contrato, né, que a gente tem ali para gerir os riscos, tá? Então, eu tenho um contrato da minha organização em que eu defino, né, os meus compromissos, então o compromisso da minha liderança, eu direciono as minhas decisões e eu estabeleço critérios
né, para quais riscos eu posso aceitar e quais riscos eu não posso aceitar, tá? Então, eu faço um grande documento ali, né, um contrato. Eu acho que a definição, a definição melhor é de quase que de um contrato, né, que a organização faz dizendo o que que pode, o que que não pode, como é que funcionam as coisas, como é que não funcionam, tá? Então, colocando tudo no papel, a gente consegue organizar. Tem uma pergunta aí no chat, qual que é a diferença entre risco e vulnerabilidade, tá? Ah, voltar nesse conceito que eu acho que é importante para a gente juntar todo mundo. Imagino que tem muita gente aqui que sabe, mas talvez tenha um pessoal que não saiba. Vou fazer a analogia que eu gosto mais, que é a analogia da casa, tá? Então, imaginem que eu tenho uma casa. Pode ser em qualquer lugar, qualquer cidade, qualquer rua, pode ser dentro ou fora do condomínio, enfim, não importa, eu tenho uma casa. E essa casa, ela tem um muro de meio metro de altura. Tá? Sabe aquelas casinhas de interior antigas, que é muito comum, tinha uma cerquinha baixa, assim, na altura da cintura da gente, de um metro, meio metro, um metro, só para ficar bonitinho e contornar a casa e marcar onde é que a casa começava e a casa terminava? Então, imaginem essa casa. Essa casa tem um muro baixo, ela não tem grade nas janelas, tá? É uma casa, assim, a janela tá totalmente sem grades e a fechadura da porta ela tem um probleminha, ela não tranca direito, tá? Na porta dos fundos, na verdade. A porta da frente tranca bem, mas a dos fundos ela é meio ruinzinha de trancar, às vezes ela não tranca, então a gente deixa ela aberta, tá? Então, o que que acontece? Se eu olhar a minha casa, ela tem algumas vulnerabilidades. O que que é vulnerabilidade? É alguma coisa que uma ameaça pode explorar, né? Então, o que que seria uma ameaça para minha casa? Um ladrão, por exemplo, é uma ameaça. É uma pessoa que queira roubar a minha casa. Então, eu tenho algumas vulnerabilidades. Eu tenho um muro baixo, eu tenho uma janela que não tem grade e eu tenho uma porta que não tranca direito. Isso deixa a minha casa vulnerável a um roubo. Então, isso é uma vulnerabilidade. Então, uma vulnerabilidade é uma falha em um software, é uma falha em um sistema, é um buraco na minha infraestrutura, é um controle não implementado, tá? Tudo isso são vulnerabilidades, são buracos que eu deixei que um ladrão, aí entre aspas, né, alguém mal intencionado pode explorar. O risco é o que eu corro, é o impacto que eu tenho quando a ameaça aproveita a vulnerabilidade. Então, se um ladrão de fato aproveitar aquelas vulnerabilidades, eu corro um risco de ser roubado. Então, é a concretização da ameaça. Tá? Então, o risco é a ameaça aproveitando a vulnerabilidade. Então, essa é a diferença entre os dois, e aí um risco, ele sempre tem uma probabilidade e um impacto. Ele sempre tem a chance de acontecer, que é a probabilidade, e o impacto que ele vai causar se ele acontecer. Então, se roubarem minha casa, qual que é o impacto? Vão roubar, sei lá, X mil reais em coisas que eu tenho dentro da minha casa, vão ah, roubar fotos antigas, ou vão destruir minha casa, ou vão, enfim, eu tenho alguns impactos ali. Tá? Então, essa é a diferença entre risco e vulnerabilidade. Então, na verdade, o que eu aceito ou não aceito, o que eu negocio ou não negocio, o que eu meço ou não meço, é o risco, tá? Não é a vulnerabilidade. Vulnerabilidade é a porta aberta ah, que leva a eu ter um risco. Se eu não tivesse vulnerabilidade nenhuma, eu não teria risco, né? Porque não teria o que o ladrão aproveitar. Se minha casa fosse inviolável, eu não teria risco de ser roubado, porque o ladrão não conseguiria aproveitar nenhuma vulnerabilidade. Mas não existe casa inviolável, tá? Existe casa muito segura, mas inviolável não. Sempre há alguma falha porque somos humanos, tá? Então, o que que acontece se eu não tenho uma política? Né? Quando eu não faço essa definição, quando eu não estabeleço esse contrato dentro da minha organização. O primeiro problema que eu tenho é de inconsistência em decisões, tá? Ah, a gente
não tem nada definido a priori, se eu não definir nada antes, eu tenho cada gestor definindo do seu jeito. E se cada gestor define do seu jeito, logicamente isso não vai ser consistente. Né? Porque por mais que os caras sejam parecidos, por mais que sejam da mesma organização, por mais que tenham a mesma cultura, cada pessoa é uma pessoa. Então, se você deixá-la decidir, ela vai decidir diferente do outro. Eu vou ter que ficar fazendo um retrabalho constante, porque eu tenho que ficar avaliando toda vez a mesma coisa. A cada vez que algo acontece, eu preciso reavaliar, porque eu não tenho um critério definido. Se eu não tenho um critério definido, eu dependo das pessoas. Se eu dependo das pessoas, as pessoas vão olhar cada vez que acontece. Tá? Ah, conflitos internos. Aquele conflito que a gente detalhou lá no começo da conversa, né, o gerente de TI quer fazer uma coisa, o de operações quer outra e o financeiro quer uma terceira. E se eu colocasse ali outros gestores, talvez eu teria uma quarta, uma quinta, uma sexta opinião, cada um olhando para o seu quadrado, cada um olhando para a sua barriga, e ninguém conseguindo olhar o todo da organização, porque a gente não documentou o todo, a gente não combinou qual que é o nosso todo. Eu não vou conseguir atender a requisitos normativos, sejam leis, sejam políticas, normas, regulamentos setoriais, enfim, um monte de coisas que eu tenho que atender, contratos e tudo mais, eu não consigo, porque eu não consigo ser uniforme, então às vezes eu vou atender, às vezes eu não vou atender, eu não sei direito quais são os requisitos, porque eu não mapeei isso, né, dentro de um processo organizado. Então, cada gerente lembra de uma coisa que ele precisa fazer, e aí ele faz e ele não lembra de outra, ou ele não sabe, então aí ele não faz. Né? Então fica essa bagunça aí. As decisões começam a ser arbitrárias, elas são baseadas no bom senso de cada um, e bom senso cada um tem o seu. Né? Seria ótimo que bom senso fosse um bem comum, que todos tivessem na mesma proporção, mas infelizmente não é assim. Tem gente que tem gente que não tem. E até eu achar que tem e achar que não tem, eu acho que você tem bom senso porque eu concordo com as coisas que você está fazendo. Se você fizer algo que eu não concordo, eu acho que você não tem bom senso. Quando você acha que está sobrando bom senso na sua vida, está faltando em mim. Então eu passo a ter decisões arbitrárias e isso leva a recurso mal alocado. Então, de fato, quando eu começo esse bate-cabeça aí, com certeza eu não vou conseguir priorizar corretamente o tempo todo. Então, muitas vezes eu vou colocar recursos onde não precisa, eu vou comprar, vou cair naquela armadilha tática lá de eu vou empilhando ferramentas, eu vou empilhando controles e não necessariamente eu estou atuando nas vulnerabilidades ou nos pontos mais importantes. Não necessariamente eu estou corrigindo os pontos mais importantes da minha vida. Então, voltando para o exemplo da minha casa, eu posso, eu vou se eu não tenho uma política correta de gestão de riscos, eu posso fazer assim, eu vou eliminar o risco do ladrão, é, colocando, sei lá, uma grade na janela. Tá, mas será que eu não deveria primeiro corrigir a fechadura da porta? Né? Porque, assim, se a porta não está trancada, para que que o ladrão vai arrombar a janela? Não faz sentido nenhum. Ele dá a volta na casa, abre a porta dos fundos e entra. Né? Não vai perder tempo arrombando a janela. Tá? Se o portão da minha frente, da frente da minha casa não tranca, o que que adianta eu aumentar o muro? O portão está aberto. O ladrão não vai pular o muro se o portão estiver aberto. Ele só vai pular o muro se ele precisar pular o muro. Se ele tiver um outro caminho mais fácil, ele não vai fazer. Tá? Então, eu preciso alocar os recursos da maneira correta. Eu não tenho dinheiro para reformar a casa inteira. Né? Então, eu vou escolher primeiro o que é mais importante. O que que é mais importante? Bom, talvez se eu corrigir o muro, e aí vamos pensar, eu posso aumentar o muro. Fica mais difícil o ladrão pular o muro para ele poder entrar pela minha porta dos fundos que está mal trancada. Tá? Isso é uma possibilidade. Agora, aumentar o muro custa muito mais caro do que trocar a fechadura. E demora muito mais do que trocar a fechadura. E aí, qual decisão eu tomo? A que é mais barata, né? É, porque trocar a fechadura.
é mais rápido e mais barato, ou eu faço a outra. Ou eu faço as duas, eu troco a fechadura e aumento o muro. Se eu tiver dinheiro para fazer as duas, talvez seja melhor fazer as duas, tá? Mas são critérios que a gente precisa definir para conseguir tomar a nossa decisão, né? Então, se eu não tiver a política, se eu não tiver esse documento, eu tenho uma lacuna na minha governança, né? Eu começo a me tá? Eu não sei qual é a minha prioridade, eu não sei o que é mais importante, o que é menos importante, onde é que eu coloco o meu esforço. Tá? Ah, mas o que que não é uma política, né? Então, assim, antes de dizer o que é, acho muito importante dizer o que não é. Então, uma política não é um procedimento, tá? Política é uma coisa, procedimento é outra coisa diferente. Então, um procedimento, ele te explica como fazer. Uma política vai definir o que fazer e por que fazer. Então, ela está um nível acima do procedimento, tá? Eu estou definindo a direção para onde eu vou, não como eu vou. Então, por algum motivo, eu decidi que eu preciso sair daqui, de onde eu estou, e chegar em um determinado lugar, tá? Então, eu decidi que eu preciso sair da minha cidade e chegar em outra cidade. Isso é uma decisão estratégica. O como eu vou é um procedimento. Então, se eu vou de carro, se eu vou de ônibus, se eu vou de avião, se eu vou a pé, se eu vou pedir uma carona ou se eu não vou pedir uma carona, enfim, é, isso é como fazer. O que fazer é uma decisão anterior. O que fazer e por que fazer. Então, o que que eu vou fazer? Sair daqui e ir para outra cidade? E por que que eu vou sair daqui e ir para outra cidade? Então, de algum modo, eu tenho que saber por que eu vou fazer isso e o que que eu vou ganhar com isso, né? Por que que isso resolve o meu problema? Por que que sair daqui e ir para outra cidade é, resolve o meu problema, tá? Então, não é o como, é o que e por quê. Não é um manual, tá? Um manual é para explicar tudo tintim por tintim e depois entrar em detalhes. Então, manual quando eu recebi um móvel lá, vem um manual, né? Quando você compra aqueles móveis que vêm desmontados e você precisa montar em casa, vem o manual. Passo um, pegue a ferramenta tal, coloque o parafuso em tal lugar, junte essas duas peças. Tem uma peça numerada com o número um, tem uma peça numerada com o número 4, junta o 1 no 4, coloca o parafuso no buraquinho, aperta com a chave, não sei o quê. Isso é um manual. Tá? Então, isso depois do procedimento ainda, né? O manual explica como você executa o procedimento, tá? Então, eu tenho a política, eu tenho o procedimento, eu tenho o manual, que é o como fazer. E também não é um checklist, tá? Checklist de tenho, não tenho, tenho, não tenho, é só para verificar a conformidade de alguma coisa. Então, fiz ou não fiz, né? Tá pronto ou não tá pronto. Tá? Então, aí eu vou marcando e digo se, olha, beleza, passei no checklist ou não. Tipo piloto de avião antes de começar a viagem, né? O motor tá ligado? Checou. Turbina um, turbina 2, turbina 3. Checa combustível, checa altímetro, checa não sei o que. Ele vai marcando lá as coisas que ele tem que fazer. Isso não é política, tá? Tudo isso não é política. Política é um direcionamento e, como tal, deveria ser pequeno e conciso. Tá? Então, não mais do que 2 a 4 páginas. Se você começar a escrever mais do que isso, você já está colocando muita coisa lá dentro. Então, não deveria ter tanta coisa, né? Talvez você devesse ter menos coisas, tá? Então, você não enche de instruções lá dentro. A gente chama, muitas vezes, de one-page policy. Tá? O One Page Policy, normalmente ela tem 2 ou 3 páginas, tá? É difícil ter uma página só, porque aí a letrinha tinha que estar muito pequena. Então a gente normalmente abre e coloca 2 ou 3 para caber bonitinho, cabeçalho, porque a gente vai ver que tem um espaço que a gente gasta com cabeçalho, com histórico. Então, o One Page normalmente não cabe em um One Page, mas de 2 a 4 tá num tamanho legal, tá?
E aí você vai derivar para outros documentos. Então, não é porque você tem uma política que você não precisa de um procedimento, ou não precisa de um manual, ou não precisa de um checklist. Você precisa desses outros documentos. Mas eles não são política, tá? O melhor exemplo que a gente tem para política, ele infelizmente não funciona no Brasil, né? Mas se a gente pegar outros países, a gente pode entender a política como se fosse a constituição do país, tá? Então, o que que eu tenho? De novo, não funciona no Brasil porque aqui a gente fez errado. E eu vou explicar onde é que a gente fez errado, apesar de não ser advogado. Mas uma Constituição diz o seguinte: os grandes direitos que aquele cidadão, que os cidadãos daquele país têm, as grandes regras daquele país. E aí depois eu faço os procedimentos, que são as leis, para dizer como é que aqueles grandes princípios vão se cumprir. Qual que é o erro que a gente cometeu no Brasil? A gente fez uma Constituição que tem 200 e sei lá quantos artigos. O que que a gente fez? A gente entrou em detalhes. Então, a hora que a gente saiu do, do grande, né, do macro, dos grandes direitos que a gente tem, né, aquela parte inicial lá que diz assim, olha, o poder emana do povo, ninguém pode, não pode ter prisão perpétua, não pode ter pena de morte, não pode isso, não pode aquilo, todo mundo tem direito à vida, todo mundo tem direito à liberdade, tem judiciário, legislativo e executivo separados. Esses são os grandes princípios. Isso tem que estar lá. Agora, quando a gente começa, e a nossa Constituição, infelizmente, tem isso, olha, o número de horas trabalhadas é 44, a taxa de juros é de 6%, o jeito de calcular os juros é com. Isso não é coisa para estar na Constituição e a nossa tem. Então, a gente acabou escrevendo um procedimento lá dentro, a gente fez um negócio gigante, né? Tudo é Constituição, e aí a gente enfiou o procedimento dentro da política, tá? Foi o que a gente fez quando a gente escreveu lá a nossa Constituição. Então, esse é justamente o erro que a gente está falando aqui, né? A gente pegou leis genéricas e depois começou a colocar coisas específicas lá dentro. Tudo bem, foi um momento histórico, era lá, a gente estava saindo de uma ditadura, então, todo mundo fez questão de escrever tudo lá dentro para garantir que ninguém ia desrespeitar, mas é, não é o caminho, tá? Né? A gente tem uma série de problemas hoje derivados desse caminho, que foram causados por a gente colocar um procedimento dentro de uma política, né? Então, se a gente vai, por exemplo, lá nos Estados Unidos, a Constituição dos caras tem 17 artigos, 13 artigos, ela está lá há 100, não sei, 200, não sei quantos anos, porque os artigos são tão genéricos que não precisa mudar, né? Para alguém discutir que todo cidadão tem direito à vida, realmente é uma discussão bem filosófica, que você vai ter que explicar muito de por que nem todo cidadão tem direito à vida. Então, assim, são coisas que é muito difícil mudar, porque é o nosso. É quase que é quase que o óbvio escrito, né? Todo mundo tem direito à vida, todo mundo tem direito a ser livre, todo mundo tem. E aí você, embaixo daquilo, você começa, tá bom, o que quer dizer todo mundo ter direito à vida? Aqui não pode matar, aqui não pode isso, não pode aquilo. Aí você começa a fazer lei e manual, tá? Então, esse é o nosso grande desafio. A gente tem que colocar uma política dizendo, olha, os nossos princípios de gestão de risco são esses, né? E a partir daí a gente vai detalhar. Então, na nossa política tem dizendo o seguinte, olha, quem faz o quê? Quem decide o quê? Como é que a gente decide? Então, vai ser um comitê ou vai ser uma pessoa? Ou vai ser uma pessoa e um comitê? É, de quanto em quanto tempo a gente vai revisar? É, tá? Onde é que a gente vai registrar? Como a gente vai registrar? Então, grandes princípios norteadores que a gente não precisa, inclusive, ficar mudando toda hora, né? Que vão valer por muito tempo, tá? Porque aí depois a gente entra no detalhe no documento separado. Aí a gente escreve o procedimento, tá? A gente não vai deixar de escrever o procedimento, a gente vai escrever, a gente só não vai colocar ele dentro da política, para ela não ficar com 50 páginas, igual eu vi gente falando aí que já viu política de 40, 50 páginas, né? Eu também já vi, acontece, tá? Então, o que que uma política é, né? Agora que a gente já descobriu o que que ela não é, vamos falar o que que ela é. Bom,
ela primeiro é um documento que expressa o comprometimento da liderança. Então, a liderança de uma organização tem que dizer qual é o caminho que ela quer que a organização siga, tá? Ela é liderança por causa disso. Se ela não estiver na frente, se ela não estiver liderando, ela não é liderança, não serve para nada, tá? Então, ah, a gente não, a gente precisa que a liderança diga o que é importante e o que não é importante, que dê o tom. Quais são os objetivos da gestão de riscos? Então, onde é que a gente quer chegar, né? Por que que a gente quer chegar lá? Então, qual, né, nossa missão, valores, aquilo que tem lá na porta, né? Missão, valores e que a gente quer, né? Onde a gente quer chegar. Então, os objetivos aqui da nossa gestão de riscos. Quais são os critérios que a gente vai usar para tratar riscos, né? Então, como é que a gente decide se um risco é, é grande, médio ou pequeno? Vai ser baseado no dinheiro, vai ser baseado na imagem, vai ser baseado no dano que ele causa. Então, que tipo de critério a gente vai usar, né? O que que é importante para a gente? Papéis e responsabilidades. Então, quem faz o quê dentro do nosso sistema de gestão de riscos? Quem é responsável pelo quê? Tá? E como é que a gente decide casos omissos, né? Se assim, se eu tiver alguma coisa que eu não previ aqui na minha política, quem é que tem o poder de decisão e como é que a gente, para que lado a gente vai, né? Então, como é que a gente vai remar esse barco aqui? É todo mundo junto? É o primeiro andar para um lado, o segundo andar para o outro? Então, como é que a gente vai tocar essa brincadeira aqui? Tá? E aí, como é que eu monto isso? Tá? Até agora está tudo muito abstrato. Eu imagino que você vai perguntar assim, tá bom, mas né? E aí, princípios, beleza, pequeno, 2 a 4 páginas, entendi. O que que precisa ter lá dentro? Tá? Então, qual que é a estrutura lógica para a gente escrever uma política? Primeira sessão, primeira parte, eu preciso ter o contexto. Tá? Em que contexto a minha política se aplica, então qual o escopo dela, qual a aplicabilidade dela, quais são os princípios, então quais os objetivos, quais são as diretrizes, quais são as responsabilidades, então quem faz o quê, quais são os critérios, como é que eu aceito um risco e como é que eu melhoro a minha política, tá? Processo de melhoria contínua. Então, eu tenho que ter esses 5 pedaços lá dentro. 5 pedaços não são 5 capítulos de 30 páginas cada um, são 5 blocos, tá? De texto, né? Então, é uma sequência ali de coisas que eu vou escrever nessa ordem normalmente, tá? E aí a gente chega ali no final. Então, cada um dessas caixinhas aí, tipicamente, vai ter 1 ou 2 parágrafos, às vezes um pouquinho mais. Papéis e responsabilidades, se der muita gente com muita coisa para fazer, fica maior. E aí, gente, não se prendam no 2 a 4 páginas. Ai, meu Deus, passei, tenho 5 páginas, que coisa horrorosa, o que que eu faço? Diminuo o tamanho da letra. Não, às vezes lá papéis e responsabilidades, você tem muitas áreas que você precisa dizer que fazem, né? Então, muita gente que precisa se envolver. Então, você tem lá, gasta muitos parágrafos para dizer, né? As muitas áreas, o que que elas fazem. Então, é, tá, tenha bom senso aí também no 2 a 4 páginas, não é escrito na pedra, tá? Então, talvez sim, a Fernanda está dizendo, ó, que papéis e responsabilidade gasta mais página do que o resto. Muito provavelmente, às vezes gasta mesmo, tá? Às vezes a gente passa mais espaço dizendo quem faz o quê, é, mas isso também não é problema, tá? Dizer quem faz o quê, deixa tudo muito claro, é, e aí a gente resolve essa parte da história, né? Porque ajuda pra cacete, tá? Vamos lá. Como é que é o escopo e a aplicabilidade da política, né? Como é que a gente faz para corrigir esse negócio, tá? Então, ah, o escopo e a aplicabilidade vai definir, ah, vai colocar ali os limites, né, da minha política. Então, onde ela se aplica, para quem ela se aplica, eh, a gente vai traçar ali. É como se fosse a jurisdição, né? Então, onde a nossa lei vale, tá? Então, o que que eu estou cobrindo? Quais sistemas, quais são os processos, quais são
as unidades de negócio, quais as localidades eu tô cobrindo ali eh, com aquele documento, tá? A quem se aplica, quem é obrigado a seguir essa política, né? É, vale para todo mundo, vale só para determinadas pessoas, então é uma política que vale para a empresa inteira, vale só para os meninos, só para as meninas, ah, vale para quem trabalha no escritório, para quem trabalha na fábrica, tem exceção, tem exclusão, tá? Então, tudo isso eu vou colocar ali no começo, escopo e aplicabilidade, um, dois parágrafos, não mais do que isso, tá? E nesse aqui é escrito na pedra. Se você levou mais de dois parágrafos para escrever o escopo, você já está fazendo errado, tá? Escopo tem que ser sucinto. Então, tem ali um exemplo bom: a política se aplica a todos os ativos de informação, processo e pessoas da organização, colaboradores, terceiros e fornecedores com acesso a, a informações corporativas. Ou seja, é um jeito bonito de escrever a todo mundo, tá? Mas você não pode dizer aplica-se a todo mundo. Aplica-se a todo mundo é muito vago. Todo mundo é muita gente, tá? Todo mundo é gente demais. Então, não. Colaborador é todo mundo? Então, põe lá, colaborador, terceiro e fornecedor. Ah, ela não vale para o terceiro, então é só colaborador e fornecedor. Ah, não, para o fornecedor é que ela não vale. Então, colaborador e terceiro. Eu posso escolher bonitinho lá, né? Para quem que ela vale, para quem que ela não vale, tá? Então eu coloco ali o meu escopo, dizendo, olha, cobre todos os processos, cobre se eu tiver mais de um escritório, vale para todos os escritórios, vale para a matriz e para as fábricas, vale para todo mundo, tá? Então coloco ali bonitinho, tá? Ah, No bloquinho 2 eu vou colocar os meus objetivos, tá? Então, os objetivos têm que estar alinhados assim, só vai funcionar e só vai fazer sentido se eu alinhar isso com os objetivos da organização, tá? Porque o lugar onde a maioria das organizações se perde, né, é na parte que, olha, a gestão de risco está olhando para um lado e a organização está olhando para o outro, tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui que eu já vi na minha vida, que é eu trabalho muito com LGPD, né? Então, com aplicação de projetos de segurança para resguardar a privacidade. E aí, a gente chega na empresa e a pessoa fala assim: olha, isso é um risco alto para LGPD, mas é um risco baixo para a empresa. Aí você fala: para, tá? O risco para a empresa, ele é alto ou ele é baixo? Porque não tem isso, não. O risco é alto, mas é baixo. Não, então ele não é alto, tá? Ah, mas para LGPD ele é um risco alto. Tá bom, mas a empresa acha que ele é baixo. A empresa acha que LGPD não é importante. Então não adianta a LGPD se achar importante. Ela é uma lei, é lógico que ela é importante, mas é, ela se acha importante por si só? Não, tá? Não é assim que funciona. Aí você vai falar assim: ah, não, mas a multa da LGPD é 2%, limitado a 50 milhões de reais. É muito dinheiro. Depende, muito dinheiro para quem? 50 milhões de reais é muito dinheiro para a maioria das organizações. Para a esmagadora maioria, talvez para 99% das organizações. Mas ela é 2% limitada a 50 milhões, o que significa que de 1 bilhão para cima de faturamento, a multa vai ficando progressivamente menor. Vocês já repararam isso? 1 bilhão e 2% do faturamento dá os 50 milhões. Se eu faturo 2 bilhões, a multa continua de 50 milhões, ou seja, para mim ela é de 1% do faturamento. Se eu sou a Meta, o Google, que estão sentados em montanhas de caixa, né? Montanhas, montanhas e montanhas de caixa, tá? Lógico, de novo, gente, eu não sou advogado, então eu sei que tem caso de reincidência, de caso de reaplicação, que a multa pode ser por evento, então ela se acumula. Vamos pensar num evento único simples aqui. Se eu sou o Google ou a Meta, eu estou sentado numa montanha de bilhões de dólares de caixa. 50 milhões de reais é nada para mim, tá? Então, se eu for medir um risco de LGPD em impacto financeiro no Google, ele é desprezível, tá? 50 milhões de multa para o Google é desprezível, tá? Não é muito dinheiro, tá? Deve ser por isso que o Facebook, por exemplo, vive sendo multado na Europa. Tá? Para a Meta também não é muito dinheiro. Se fosse muito dinheiro, já tinham tomado jeito, já tinham feito acordo lá na Europa. Eles vivem sendo multados. Toda semana eles levam uma multa lá de 50 milhões de euros, né?
porque para eles o risco de ser multado é um valor baixo, aí entre aspas, né? Eles topam a multa porque eles ganham mais dinheiro com o negócio que eles fazem. Eles estão sentados em um monte de dados pessoais, né? Então, para eles vale a pena, tá? Então, o nosso objetivo ele tem que estar alinhado, totalmente alinhado com os nossos processos de negócio, tá? E a gente tem que olhar o seguinte, a gente tem que proteger os nossos ativos críticos. Então, quando a gente vai traçar os nossos objetivos, a gente tem que olhar e dizer o seguinte: o que que é crítico para a gente, tá? É, é o dinheiro, é imagem, são processos, reputação, enfim, eu tenho que lá que decidir o que na minha vida é mais crítico, o que que é menos crítico, o que que é mais importante, o que que é menos importante, tá? Eu preciso suportar uma tomada de decisão informada, que é alguém precisa olhar para aquilo e conseguir é, decidir a partir de dados, a partir de informações e não a partir de achismos. Tá? Então eu preciso dar esse guia para a minha direção. Eu tenho que garantir que eu respeito as leis, que eu respeito os regulamentos e os contratos. Então, conformidade regulatória, preservar a minha reputação e viabilizar a continuidade de negócios. Então, esses são objetivos típicos que vão estar dentro de uma política ali, né? Ah, o peso que vai, que eu vou dar para cada um desses objetivos depende do meu negócio, né? Eu não quero, para mim, o mais importante é não perder dinheiro, né? Ah, tá. É, Mas se eu sou um banco, por exemplo, eu vivo de correr o risco de perder dinheiro, porque empréstimo bancário é isso. Eu te empresto dinheiro, eu cobro juros porque eu corro o risco de você não pagar, né? Então, é, é assim que funciona a vida de um banco. Se o banco não quer correr risco de perder dinheiro, o banco vai à falência, porque não serve para nada. Então, o banco tem que saber, lógico, eu vou medir o tamanho do risco que eu quero correr, eu vou cobrar os juros de acordo com o risco que eu estou correndo. Eu tenho lá uma provisão para devedores, tem lá uma série de medidas e precauções que eu tomo, mas o meu negócio é correr um risco de perder dinheiro, tá? De levar calote. É, mas eu não estou muito propenso a correr riscos de imagem, né? Então, um banco ficar mal falado no mercado aí, começar o zum 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 de que ele não está bem, de que tem operação esquisita ali dentro, que pode ter fraude, pode ter coisas erradas acontecendo, isso para um banco é ruim. Então, esse tipo de risco eu não topo, né? Então, eu vou fazer tudo direitinho para não ter risco de reputação. Risco de perder dinheiro, eu meço, é, e topo, é o meu objetivo de negócio, tá? Então, a gente vai ajeitando essas coisas aí, convivendo com isso vai estar lá, na nossa política, tá? Como é que eu defino, os critérios de aceitação, né? Então, como é que eu defino se eu aceito ou não um risco, tá? Eu vou colocar lá, olha, vou colocar uma matriz dentro da minha política, né? E podem ser quaisquer critérios, tá, gente? A gente trouxe um exemplo aqui, mas isso aqui não necessariamente é verdade para todas as organizações, né? Então, eu posso dizer, olha, ah, impacto financeiro de até 50 mil, para mim, é risco baixo, tá? Isso aqui tipicamente é uma política de banco, né? 50 mil é risco baixo, isso para banco mesmo, tá? De 50 mil até 500 mil é um risco médio. Então, o gestor pode assumir esse risco. Ele pode dizer o seguinte: olha, é, eu vou fazer um tratamento e o gestor aprova ou não esse tratamento, se ele está bom, se ele não está bom. Se é de 500 mil a 2 milhões, eu também vou tratar esse risco. Então, eu já decidi que eu vou tratar, né? Lá no primeiro caso, eu aceito ou monitoro. Nos médio e no alto, eu trato, né? E precisa ser aprovado por um diretor, tá? Ou pela diretoria, ou alguma coisa assim. E se é um risco acima de 2 milhões,
ele precisa ser tratado com urgência, e aí eu vou definir o que é urgência, né? Pode ser 90 dias, 30 dias, sei lá qual o prazo de dias que eu vou dar, eu vou definir o que é urgente, e a aprovação disso precisa estar na alçada do CEO. Tá? Então, coloquei lá os critérios, gente. Tá? Pode ser dinheiro, pode ser impacto em operação, pode ser, olha, se vai ficar até um dia, é, ou até 8 horas parado, é risco baixo, até um dia parado é risco médio, até 2 dias parado é risco alto, e mais de 2 dias é crítico. Então, pode ser em tempo de parada, se for uma fábrica, pode ser impacto financeiro, como está aqui, pode ser em perda de clientes, então, o número de clientes afetados. Então, ó, se eu tiver um cliente, até 10 clientes afetados, ou até 100 clientes afetados, tá? Então, eu vou colocar ali o meu critério de aceitação. Então, eu vou dizer o que para mim é pequeno, médio ou grande, né? Baixo, médio, alto ou crítico. Ali está dividido em quatro, pode dividir em cinco se quiser, 7, 12. Não faz muito sentido ficar dividindo em muitos níveis, tá? Normalmente, de 3 a 5 é o ideal. Ah, e aí você vai dizer de antemão. Então, tá lá na sua política. Esse é o combinado. Tá dizendo o que que é o baixo, o que que é o médio, o que que é o alto, o que que é o crítico e o que que eu faço em cada caso. Tá? E de quem é a alçada para decidir. Então, eu vou montar isso para minha organização. Né? Ah, definir os critérios de aceitação. O Carlos está perguntando quantos critérios. Carlos, de 3 a 5 é o razoável, tá? Ah, se você é de uma organização que tem zero maturidade em risco, está começando esse negócio agora, faz em três, porque alto, médio e baixo todo mundo consegue entender sem muita briga. Tá? Ali já tem quatro, né? Alto, médio, baixo e crítico. E aí o máximo de refinamento seria você colocar um muito baixo, baixo, médio, alto e muito alto, o crítico. Tá? Mas também só faz sentido se você tiver diferença. Se você fala assim, o muito baixo e o baixo eu vou fazer sempre a mesma coisa, então não faz sentido. Junta tudo num bloco só e trata junto. Tá? A mesma coisa lá, não, acima, por exemplo, ali no nosso exemplo, era acima de 2 milhões. Eu podia ter um acima de 10 milhões, né? Se eu fosse uma organização muito grande que lida com valores muito altos. Mas aí o que que eu vou fazer com acima de 10 milhões? A mesma coisa que eu faço com o outro. Então, se acima de 2 milhões e acima de 10 milhões é a mesma coisa, é, não faz sentido eu querer tratar separadamente, né? Eu posso tratar junto, tá? Ah, Na verdade, eu trato, Marcelo, o tamanho do risco, o impacto vezes probabilidade, tá? São os dois juntos que eu vou tratar, tá? Então, não é o tamanho da vulnerabilidade, não é o impacto, tá? Não é o tamanho da vulnerabilidade nem o tamanho da ameaça, da probabilidade, é o tamanho da combinação entre os dois, o impacto que isso vai me causar, o quanto vai doer em mim. E aí, o tal do apetite ao risco é o quanto eu aceito, né? O quanto eu aceito de risco. Então, ali eu aceito perder. Se eu for perder até 2 milhões, eu faço uma coisa. Se eu for perder mais de 2 milhões, eu faço outra. Tá? Então, é aí que eu vou definindo meus planos de ação. Tá? O apetite ao risco é a organização que define. Cada organização vai definir o seu é, e para cada tipo de risco. Tá? Então, de novo, eu perco ah, muito, muito. Eu aceito o risco financeiro, eu não aceito o risco reputacional, eu não aceito o risco operacional, eu aceito o risco de um tipo, posso aceitar mais de um tipo, menos de outro, tá? Então, eu aceito, por exemplo, perder dinheiro. Eu sou um banco, de novo, né? Eu aceito perder dinheiro até um determinado limite, mas eu não aceito que minha conciliação bancária, o meu fechamento bancário, eh, não seja feito no fim do dia, tá? Então, assim, fechar a operação de um banco é a prioridade máxima dentro de um banco. Você precisa fechar o seu movimento no dia.
Se você não fechar, as multas são altíssimas, o regulador vai cair em cima de você, o Banco Central vai intervir, um monte de gente vai pedir ressarcimento, empréstimo a valor presente. Assim, tem um banco não fechar a operação num dia é um caos. Então, assim, zero chance de um banco aceitar que a operação dele não seja fechada no fim do dia. Tá? Esse risco é inaceitável. Ele prefere levar um calote de 50 milhões do que não fechar a operação dele, porque é muito mais caro. Tá? Então, Suzy, é assim, ó. Você colocou na sua tabelinha, de novo, tá? Eu vou falar para ficar bem marcado. Essa tabelinha é um exemplo de uma empresa hipotética que a gente inventou, tá? Não é escrito na pedra, não é para você pegar isso aqui e ah, levar para sua empresa, tá? O que está escrito aqui é assim: a gente decidiu nessa empresa hipotética que se o risco, o impacto financeiro daquele risco, da materialização daquele risco, for estimado entre 500 mil e 2 milhões, eu preciso tratar o risco, ou seja, eu vou fazer alguma coisa com relação àquele risco, eu não posso ficar só olhando para ele, tá? E o tratamento, as ações que eu vou tomar serão aprovadas pela diretoria. Eu não preciso perguntar para o CEO, tá? O diretor da área pode aprovar. Tá? O diretor de operações, ou o diretor financeiro, o diretor de TI, o diretor de RH, seja lá qual for a área afetada. Tá? Então, eu não preciso levar esse assunto para o CEO, o próprio diretor pode aprovar. Se for um risco acima de 2 milhões, eu chamo ele de crítico, e, sendo crítico, ele precisa ser tratado com urgência. Então, eu não posso, assim, o plano de tratamento ele não pode ser, eu vou tratar em 8 meses. Não, urgente para mim eu vou tratar em 30 dias, em 40 dias, 90 dias. Tem a minha definição do que é urgente. E precisa ser aprovado pelo CEO, tá? Precisa ser de conhecimento dele, a decisão é dele, tá? Então, é assim que a gente faz os critérios. Papéis e responsabilidades, a parte que eu talvez gaste mais espaço na minha política, mas é a mais fácil de entender. Então, a alta direção vai aprovar a política, definir o apetite, essas grandes decisões. O gestor de riscos, ele é o cara responsável por coordenar esse processo, consolidar as avaliações, ele que se reporta para o diretor, né, para a diretoria e tal. Mas o gestor de riscos, ele não decide, tá? Ele é o cara que mantém o processo rodando, mas ele não decide se aceita o risco ou se não aceita o risco. Essa decisão não é do gestor de risco. Tá? E o proprietário do risco é o cara que é o dono daquele processo ali onde está o risco. Tá? Então, ele que vai monitorar os tratamentos, ele que vai olhar os controles, ele vai implementar as coisas ali no dia a dia. Tá? E aí, claro, os colaboradores eles têm que conhecer a política, têm que né, reportar incidentes e seguir diretrizes e tal, participar dos treinamentos. Então, ah, é um caminho aí de papéis e responsabilidades bem simplório, tá? A gente pode desenvolver um pouco mais na nossa política, mas aí, por aí você já tem uma base, tá? Do que precisa ser feito, tá? Do que precisa estar lá dentro. Uma boa avaliação, uma boa política de gestão de riscos, ela precisa estar integrada com os processos, então precisa estar integrada com o planejamento estratégico da organização, uh, com a gestão de projetos, porque projetos novos trazem riscos novos ou eliminam riscos, né? Eu posso estar fazendo um projeto para eliminar riscos, ou posso fazer um projeto que trará novos riscos, né? Tem que estar integrado com gestão de mudanças, né? Porque também mudar o ambiente, o processo de gestão de mudanças, ele pode trazer novos riscos. Parte de contratação, então aquisição e contratação, porque eu trago fornecedores, eu trago riscos novos para dentro do meu ambiente, tá? Trago riscos novos e riscos diferentes do que eu estava acostumado. A parte de desenvolvimento de produtos também gera novos riscos, muitas vezes, ou elimina novos riscos, né? Ah, e aí, a parte de continuidade de negócios, que é tratar como é que eu resolvo os riscos de continuidade, tá? De não ter paradas na minha operação, não parar o funcionamento da minha empresa de algum modo.
tá? Ah, não, Vitor, nunca. A política é da organização, tá? Não dá para escrever uma política para cada departamento, senão você vai ficar doido, tá? Na verdade, a grande diretriz tem que ser alguma coisa que valha para todo mundo, né? Não dá para, senão você vira uma torre de Babel ali, cada um definindo o seu, tá? Ah, comunicação e reporte são os fluxos pelos quais você vai comunicar os riscos para as pessoas. Então, de tempos em tempos, você tem que ter ah, a quem você reporta e o que você reporta. Então, não vou reportar para o conselho, não adianta eu ficar reportando o risco toda semana. Eu reporto a cada 3 meses, para a diretoria eu faço mensalmente, para os gestores que estão mais ali no dia a dia, eu preciso fazer alguma coisa semanal, para o regulador só se ele me pedir. Então, não é, né? O que que eu reporto para quem, de que jeito? Eu vou ter um comitê ou não vou ter um comitê? Então eu vou juntar o pessoal dentro de equipes, né, de times multidisciplinares ali para tratar esse assunto ou não, tá? Então, essa é a estratégia que a gente vai montar de comunicação, tá? E aí, claro, a gente tem que ter um processo de revisão e melhoria, tá, gente? Não existe eu ter uma política lá de 1900 e bolinha que eu nunca revi, os riscos mudaram, o mundo mudou e eu acho que a minha política ainda está me cobrindo. Então, de fato, eu tenho que ter uma revisão desse documento, né? De tempos em tempos, a gente tem que olhar para ele, ver se ele continua válido, se ele continua refletindo os riscos da companhia, se eu não tenho novos requisitos, se eu não tenho novos problemas, se eu não tive incidentes, o que que as minhas auditorias estão dizendo, tá? Como é que mudou o contexto ou não mudou? Então, a ISO chama isso de ciclo PDCA, né? Ah, mas um grande processo, independente de a gente estar seguindo o ISO ou não estar seguindo o ISO, a gente precisa ter esse processo de melhoria contínua, de ficar sempre olhando, né, de tempos em tempos eu olho para a minha política e vejo se ela continua válida, se meu processo continua correto, tá? O que que é muito comum a gente ter de problemas aí, depois que a gente monta esses 7 bloquinhos, né? Onde é que a gente costuma errar? Ah, muito genérica, às vezes, então, assim, a gente tem que ser ah, próximo o suficiente para a gente ver as árvores, mas não longe o suficiente para a gente não ver só um borrão verde, nem perto o suficiente para ficar vendo cada árvore. A gente tem que ser capaz de ver a floresta com um bom nível de detalhes, mas sem ficar vendo cada folhinha de cada árvore, tá? E não pode estar longe o suficiente, parece um satélite, parece uma mancha verde lá que a gente não sabe nem o que que é o que ali no meio da história, tá? Não adianta copiar e colar política da internet. Cada organização é uma organização, cada uma tem sua cultura, cada uma tem seus riscos, seu ambiente, sua regulação. Então, template genérico não serve para nada, tá? Nesse caso. Não adianta ser desconectada da realidade. Sim, eu vou fazer a política da NASA e eu tenho uma barraquinha de cachorro-quente, então quero fazer tudo e não tenho recurso, não tenho. Precisaria de, sei lá, 500 pessoas para tomar conta da política numa empresa de 150. Então, eu preciso de mais gente para aplicar a minha política do que efetivamente para eu vou proteger, né? Precisa mais gente cuidando do risco do que gente na minha empresa, na minha organização. Se eu não revisar a política, ela não serve, tá? Então tem lá a minha política de 2018 que está em vigor sem nenhuma observação, sem nenhuma atualização. De 2018 para cá a empresa mudou para caramba. O mundo mudou e eu continuo com a mesma política, então é um papel que não serve para nada. Um documento gigante que ninguém lê, então 50 páginas, 40 páginas, 60 páginas, eu enchi de coisas lá de procedimento, instrução e controle que deveriam estar em documentos separados, só para que serem lidos por quem importa, por quem está no dia a dia, tá?
E uma política, às vezes, sem patrocínio. A área de TI escreveu, ou a área de gestão de riscos escreveu, mas a diretoria nunca aprovou aquilo e, portanto, ah, nunca deu recursos, nunca deu autoridade, nunca deu nada que a gente possa usar para fazer a aplicação daquela política. Então, são erros bem comuns aí que a gente tem nas nossas políticas. Então, aqui a gente tem exemplo ruim, exemplo bom, né? Ali no caso do bom, ó, o risco alto ou superior devem ser tratados em até 30 dias, então tem um prazo, critério claro. ah, o proprietário do risco é responsável por implementar os controles, então tem a responsabilidade definida. Risco com impacto financeiro acima de 500 mil tem que ter aprovação da diretoria, então tem prazo, tem alçada, está tudo bonitinho, está tudo definido. Do outro lado, ó, a empresa reconhece a importância da gestão de riscos e se compromete a gerenciar. Tá bom, lindo, mas né, não tem critério, não tem responsabilidade, não orienta o que, que tem que fazer. Tá? Então, a gente tem que ser bem assertivo quando a gente está escrevendo. Tá? O que, que são as entradas que eu preciso entender antes de criar a política? Então, eu preciso entender o meu contexto, tá? O meu ambiente interno e externo, então, isso vai definir os riscos a que eu estou exposto, né? Ah, os meus stakeholders, as partes interessadas, então, quais são as expectativas dessas partes interessadas na minha política, quais são os requisitos legais que eu preciso cumprir, e aí requisitos entram leis, regulamentos e contratos. Qual que é a minha estratégia de negócios? Então, para onde eu tenho que ir? Eu sou muito conservador, eu sou menos conservador, né? Eu preciso seguir ou não por um caminho, então aqui a minha estratégia e o comprometimento da liderança, tá? Então, se eu juntar esses 5 caras, eu consigo fazer alguma coisa conectada com a realidade. Se eu pecar em algum deles, eu vou fazer uma política que não se aplica à minha organização, que não se aplica corretamente à organização. Não adianta eu pegar uma política de gestão de riscos de um hospital e aplicar numa universidade, tá? Não vai funcionar, tá? Porque um precisa de controle estrito, o outro precisa de menos controle para ter liberdade criativa, para ter espaço para errar. Então, a gente tem que pegar esses cinco elementos aí e juntar de acordo com a nossa organização, tá? Quando a gente está olhando o contexto, a gente vai olhar fatores internos e fatores externos. Então, como eu falei, a gente vai olhar para o mundo dentro de casa e vai olhar para o mundo fora de casa, tá? Então, eu vou olhar cultura da minha organização, então quais são os nossos valores, quais são nossas atitudes com relação ao risco, qual que é a nossa hierarquia, pessoas, tecnologia, processos, sistemas, capacidade. Então, eu olho para dentro de casa, né? O que que a gente tem dentro de casa que a gente precisa fazer, tá? Então, esses fatores internos eu vou levar em consideração antes de escrever a minha política. Quando eu olho para o lado externo, eu estou olhando para os meus requisitos legais, né, que são o meu ambiente regulatório, então as leis que eu tenho que seguir, né, LGPD eu tenho que seguir, às vezes se eu sou um banco, o regulamento do Banco Central, do CVM, regulamento setorial, então se eu sou uma operadora de plano de saúde, eu tenho que seguir regras da ANS, eu tenho que seguir diversas normativas ali. Se eu sou uma empresa de seguros, a SUSEP vai me regular. Então, o que que o meu regulador fala? Eu vou olhar para o meu mercado, então o que que os meus concorrentes estão fazendo, quais são as tendências, os meus cenários de ameaça, então o que está acontecendo, né, no meu setor ali que me ameaça, a tecnologia que eu tenho, a economia, o mercado, o mundo, os meus parceiros, então a cadeia de suprimentos, então tudo isso eu tenho que olhar quando eu estou mapeando os meus riscos, quando eu estou olhando o que que eu tenho que fazer. Então eu tenho que olhar para dentro de casa e eu tenho que olhar para fora de casa também, para o mundo que me cerca, né? Não adianta eu ficar só olhando para o meu umbigo, tá? Quando eu estou falando de partes interessadas, a gente está falando de acionista, de cliente, de regulador, de colaborador, de fornecedor, da comunidade. Então,
são os principais stakeholders e cada um tem expectativas diferentes que eu preciso contemplar ali, né, dentro dos meus processos de gestão de riscos. Então, o regulador está preocupado com conformidade, com reportes e tudo mais. Os acionistas estão preocupados com proteção de valor, né? O cliente ele quer proteção dos dados dele, ele quer disponibilidade, enfim, ele está olhando do ponto de vista de cliente. Então, assim, eu tenho os meus stakeholders e eu tenho expectativas diferentes de cada um deles, né? Porque cada um deles tá querendo uma coisa, né? Não são todos, todo mundo quer a mesma coisa sempre, cada um quer uma coisa diferente, tá? Quando a gente traz os requisitos, né, o que a gente tem que olhar? Requisitos legais, então, LGPD, Marco Civil da Internet, Código de Defesa do Consumidor, Lei das SA, se a gente for uma SA, né, então, Código Civil, Código Penal, Código Tributário, enfim, tudo que é lei que se aplica ao nosso negócio, que traga riscos, né, para a gente. Ah, a parte regulatória, então, os nossos reguladores, né? A ANPD, Banco Central, CVM, SUSEP, reguladores específicos, Anatel, Aneel, depende do setor que a gente está. Então, se eu sou uma empresa de energia elétrica, eu não preciso me preocupar nessa hora com a regulação do Banco Central, porque eu não sou banco. Se eu sou, por outro lado, um banco, não importa o que a Anatel fala, né? Porque não faz sentido para mim, então estou num setor diferente. É, E por aí vai. Então eu tenho que olhar o meu setor ali, o que que eu tenho que cumprir. E claro, os contratos. Então, o que que eu me comprometi com clientes, com fornecedores, enfim, com os meus parceiros, né? Eu assinei contrato. A partir do momento que eu assino um contrato, o contrato é quase que uma lei para mim. Eu sou obrigado a cumprir. Eu tenho penalidade se eu não cumprir, né? Então, eu também tenho que trazer esses requisitos para dentro de casa. Então, eu tenho que olhar para todos esses caras aí, ah, e eu preciso manter esses caras claros para colocar dentro da política, tá? Comprometimento da liderança significa que minha alta direção participa desse processo de gestão de riscos, tá? Eu não tenho uma direção que simplesmente vai lá, assina o papel e nunca mais trata do assunto, né? Só aparece de vez em quando ali é uma entidade que de vez em quando surge. Eu tenho uma direção que de fato é participativa, que de fato aloca os recursos, que de fato força, né, a aplicação daquela política. Então, ela toma aquela política como ah, algo que de fato é importante para a organização, né? E a gente sente isso em organização, quando a direção de fato quer levar alguma coisa a sério e quando é só para inglês ver, né? Quando tem só lá um documento para parecer que está bonitinho, né? E aí a gente olha e fala assim, tá bom, tem uma política linda aqui e cadê os recursos, né? Cadê dinheiro no orçamento para a gente fazer essas coisas aqui? E aí não tem. Então, já dá para ver que a diretoria não está participando tanto assim, tá? Ah, a gente trouxe 4 frameworks, né, que são os principais nesse mundo aí de gestão de segurança e de gestão de riscos. Então, a ISO 31000 é a norma da ISO que de fato fala de gestão de riscos. Ela trata de todos os tipos de riscos, e aí, quando a gente está falando no mundo de segurança da informação, a gente fala muito mais da ISO 27005, que é uma norma para gestão de riscos de segurança, derivada da ISO 31000, mas ela trata especificamente dos riscos de segurança da informação. Tá? Então, quem quer tratar de riscos de um modo geral usa a 31000 e ela tem vários derivados, ela tem. E aí você tem risco de continuidade, tem uma outra política, risco de segurança, risco de imagem, risco de reputação, risco de inteligência artificial, ela tem um monte de outras políticas derivadas dela que, que facilitam a aplicação, né, para diferentes tipos de risco. Né? Porque é muito difícil você pegar um documento que trata de riscos de um modo geral,
e ficar segmentando. Então, já tem as suas derivadas, né? A gente tem o NIST RMF, que é um documento do NIST, né? NIST é uma espécie de ABNT dos Estados Unidos, não é exatamente a ABNT, mas é como se fosse, né? Uma, uma organização de normatização, tá, dos Estados Unidos. Então, eles têm um framework de gestão de riscos, que é o RMF. Então, tem uma abordagem lá estruturada em 7 etapas. É um pouquinho diferente, mas também serve para riscos de sistemas de informação. E tem o NIST CSF, que é o framework de segurança, que também exige que você tenha uma governança de riscos. Então, tá lá. E acho que a gente poderia pôr aqui também a ISO 27001, que é a ISO que trata do sistema de gestão de segurança da informação. Ela também exige que a gente tenha uma gestão de riscos e, tipicamente, a gente vai usar a ISO 27005 para fazer isso. Tá? Então, principais frameworks aí que a gente tem que falam desse ponto de gestão de risco. O que eles têm em comum? Todos eles falam de comprometimento de objetivos, de escopo, de critérios de risco, papéis e responsabilidades e de revisão e melhoria. Todos eles pedem isso de uma política de gestão de riscos. Então, na prática, se você fizer uma política bem estruturada, não importa qual framework você vai escolher, você certamente estará em conformidade com ele, porque uh, todos eles pedem a mesma coisa da política. Tá? Então, escreva uma boa política, depois escolha o framework que você quer, porque a boa política vai atender. Tá? Na ISO 27005, ela diz que você tem que estabelecer e manter critérios de risco. Então, na prática, né, como ela é um desdobramento da ISO 27001, para você fazer essa gestão de riscos, ela vai dizer que você tem que ter um critério para avaliar os riscos. Então, como é que eu decido se ele é pequeno, médio ou grande? Como é que eu decido se eu aceito ou não? Então, um critério de aceitação de riscos. Aceitação de riscos é, olha, esse risco aqui eu posso conviver com ele, tá? Não tem problema nenhum. Como é que eu priorizo o tratamento? Então, qual risco é mais importante, qual menos importante? Como é que eu identifico, qual o processo para eu identificar os riscos? E como é que eu vou analisar esses riscos? Se eles vão ser quantitativos ou qualitativos. Tá? Quantitativo é quando eu meço em valor, né, eu dou um número para ele. Qualitativo é se eu digo se ele é pequeno, médio ou grande. Tá? Então, eu posso usar os dois critérios, posso usar uma combinação entre os dois. Isso também depende de organização para organização. Tá? Então, a ISO 27005 foi atualizada em 2022, né, é a última versão dela, e aí ela pode ser usada se você estiver fazendo lá o seu processo de gestão de segurança, é um bom documento para você seguir e fazer a gestão de riscos. O NIST RMF, ele tem 7 etapas. Então ele tem preparação, categorização, seleção, implementação, avaliação, autorização, que é você permitir que um sistema vá à produção, e monitoração. Tá? Todos esses caras são parte de uma estratégia de gestão de riscos. Lá dentro da etapa de preparação, você vai ter que definir sua estratégia de gestão, sua tolerância a risco, né, que é o tal do apetite, papéis e responsabilidades e as prioridades do negócio. Tá? Então, isso vai estar lá dentro do primeiro bloquinho, que é a preparação. Né? Vai ficar guardadinho lá dentro, você tem que fazer tudo isso. Tá? Então, estamos vendo aqui um outro framework, uma outra abordagem, mas basicamente também vai te pedir a mesma coisa dentro de uma política. Né? Eu faço uma política só para riscos de segurança, de privacidade, de inteligência artificial, ou eu faço políticas separadas? Então, essa é uma pergunta também que a gente sempre ouve, que a gente sempre responde com depende. Né? Depende do caso. Logicamente, a gente tem sobreposições ali quando a gente está tratando desses 3 aspectos. Quando eu estou falando de segurança, eu estou olhando para confidencialidade, integridade e disponibilidade. Então, um dado só pode ser visto por quem pode vê-lo, ele tem que ser íntegro, ou seja, ele não pode ser alterado por quem não pode alterar,
e ele tem que estar sempre disponível para quem quer, para quem tem acesso a ele. Tá? Então, quando eu falo em segurança da informação, eu estou pensando nesses três aspectos. Quando eu falo de privacidade, eu estou falando de dados pessoais e proteção de dados pessoais em conformidade com leis de privacidade, com LGPD, com GDPR, com todos esses regulamentos que a gente tem, né? Então, garantir os direitos dos titulares. Tá? E quando eu estou falando de inteligência artificial, eu estou falando de risco ético, de viés de algoritmo, de transparência, conformidade com regulamentos de inteligência artificial. Então, ah, de novo, eu tenho sobreposições, mas eu também tenho requisitos em cada domínio. Tá? Então, o que que eu faço? Eu junto ou eu separo? A grande resposta é depende. Tá? Eu posso fazer junto, então eu posso fazer uma política única e eu coloco anexos para os diferentes setores, né, vamos dizer assim. Então, eu coloco lá meus objetivos gerais de gestão de risco, e aí eu faço um anexo para os riscos de segurança, um anexo para o de privacidade e um para o de inteligência artificial. Já viram aí que vai ficar com mais de 4 páginas, tá, gente? Mas aí, de novo, não estava escrito na pedra, porque eu estou juntando três políticas, na verdade, é, em vez de usar uma só. Então, logicamente, ela vai ficar um pouquinho maior. Não vai chegar nas 40 páginas. Mas é, né? Eu vou ser comedido, mas eu tenho que colocar anexos ali separando. Então, eu vou ter uma visão integrada do processo, né? É uma manutenção mais fácil, porque eu tenho um documento só para fazer manutenção e, cara, a consistência está garantida. Eu escrevi tudo num documento só, né? Não tem é, loucura se eu perder a consistência dentro de um único documento. Por outro lado, se eu fizer uma política mãe com outras políticas derivadas, eu ganho a vantagem de que, olha, eu posso ser específico para cada domínio, então eu trato cada tipo de risco de uma maneira diferente. Eu posso ter papéis e responsabilidades diferentes em cada uma, então o papel de TI num tipo de risco pode ser um e o papel de TI no outro tipo de risco pode ser outro, né? E eu atualizo com mais facilidade, porque eu posso mudar só, se mudou alguma coisa em IA, eu mudo só lá nos riscos de IA, eu não preciso mudar o documento inteiro, né? Eu preciso fazer uma nova versão desse documento grande. A política mãe fica lá paradinha e eu vou mudando as políticas que tem embaixo. Então, prós e contras para cada uma, tá? E aí, o que que eu uso de critério para definir, né? Eu falei que depende, né? Tem um grande depende aí para a gente decidir se vai usar um ou outro. Bom, numa organização pequena, né, de pequeno ou médio porte, que a equipe está centralizada, que eu tenho pouca maturidade, né, e que os requisitos são parecidos, eu quero simplificar, eu normalmente vou para uma unificada. Se eu já estou numa organização grande, complexa, né, eu tenho um monte de equipe especializada, eu tenho um monte de regulador exigindo documento específico por domínio, eu tenho certificações diferentes, então eu vou fazer uma certificação de riscos de IA, e outra certificação de, sei lá, de sistema de gestão de segurança. Então, aí eu vou separar esse cara em políticas diferentes, tá? Então, como é que eu decido? Quem vai fazer a manutenção desse negócio? O regulador quer documento separado ou não quer? Eu tenho capacidade de manter um monte de documento? Eu tenho públicos diferentes, tá? Então, tudo isso são critérios que eu vou usar para decidir se eu ah, junto ou se eu separo esse negócio, né? Eu tenho que tomar essa decisão. As duas estão certas, não tem melhor nem pior, né? Tem a melhor para o seu caso e a pior para o seu caso. É, Cada um deles eu vou decidir, vou resolver se eu junto ou se eu separo, tá? E aí, é, o ciclo completo desse negócio, né? Como é que eu conecto todo mundo? Então, eu fundamento, né? A base da minha gestão de riscos é a política, tá? Então, ah,
eu vou fazer a fundamentação dela, eu vou definir os critérios, vou definir os responsáveis, os limites e tudo mais. Ah, vou escrever processos que vão me mostrar a metodologia que eu vou usar né, para fazer a análise do risco, para fazer a avaliação. É, vou analisar, vou fazer uma análise de risco, né? Qual que é o risco grande, qual que é o risco médio, qual que é o risco alto, o que é cada um nessa brincadeira e vou tratar os riscos, então qual que é o meu plano de ação diante de tudo isso que eu tenho e vou monitorar, tá? Então eu tenho três grandes blocos ali, então eu vou ter a definição dos critérios, né? A execução do processo, então identificar, tratar, monitorar o que vai acontecer e aí vou melhorar a, o procedimento, vou melhorar a minha política, vou melhorar todos os meus passos anteriores através de revisão contínua e monitoração, lições aprendidas e tudo mais. Tá? Como é que eu junto isso, né, num, num grande bloco? Então, ah, tanto a ISO 27005 quanto o NIST RMF, que são os dois frameworks acho, principais de riscos de segurança da informação, eles vão transformar, a ISO vai transformar uma política em processo, né? Então eu vou ter contexto, identificação, análise, avaliação e tratamento, são as etapas da ISO 27005, e no NIST implementar e avaliar, autorizar e monitorar também lá dentro do ciclo contínuo, mas o ponto é, uh, todos eles, ambos, na verdade, partem de uma política. Tá? Então, os dois principais frameworks de gestão de riscos de segurança do mercado, eles começam com uma política e, a partir daí, eles vão operacionalizar a política. Então, se eu não tenho uma política, se eu não tenho critério definido, eu não tenho como avaliar nem como decidir o que eu vou fazer com os meus riscos. Então, tudo começa na tal da política, tá? Então, é, esse é o ponto importante e é por isso que a política é tão importante. Gente, isso era o que tínhamos para falar. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou parar de compartilhar minha tela aqui para ver a cara de vocês e aí temos um tempinho para interações e dúvidas, perguntas de vocês, ah, complementos que vocês queiram fazer, enfim, fiquem à vontade aí para perguntar. Você está no mudo, Flávio. Agora sim, maravilha. A gente pode abrir o espaço para perguntas, abrir, mas antes, a gente combinou até as 21h15, tá? Antes de eu passar